Boa noite a todos. É sempre uma alegria estar aqui na nossa casa. Hoje nós encerramos as apresentações em homenagem aos 30 anos dos Ceareiros. Então tivemos várias palestras com o acróstico 30, tivemos o transformar, o reinventar, o inspirar, narrar, trabalhar e hoje amar. Hoje, então, amor ao próximo, amor a Deus e ao próximo. Nós vamos iniciar, então, com uma prece, pedindo a todos que fechem seus olhos, que imaginem a figura de Jesus nos seus lares, a iluminar, a demonstrar o seu amor profundo, envolvendo todos em muita paz. Que assim possa ser. Então, o amar a Deus e ao próximo, nós vemos no Evangelho de Mateus, no capítulo 22, versículos de 37 a 40, quando um fariseu questiona Jesus qual seria o maior mandamento da lei. E Jesus então responde: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com todo o teu ser. Este é o primeiro e o maior mandamento. E o segundo é semelhante: ama o teu próximo como a ti mesmo. Nestes dois mandamentos está toda a lei e os profetas. Então, se a gente aprender a amar a Deus e ao próximo, nós vivemos num mundo, com certeza, pleno de felicidade. Mas nós ainda não entendemos Deus. Por isso, Kardec, na pergunta número 1 de O Livro dos Espíritos, ele questiona: que é Deus? E a resposta é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Daí ele apresenta alguns atributos de Deus. Deus é eterno, imutável, imaterial, todo-poderoso, soberanamente justo e bom. E depois ele ainda questiona: o homem pode compreender a natureza íntima de Deus? E a resposta é não, falta-lhe para tanto um sentido. E ele segue: será um dia permitido ao homem compreender o mistério da divindade? A resposta é sim, pela nossa perfeição. Quando a gente atingir a perfeição, nós compreenderemos Deus. Mas então, como amar a Deus? O que é amar a Deus? Na obra Vida Feliz, Joana de Ângeles, no último capítulo, ela escreve: agradece a Deus a tua existência, louva-o mediante uma vivência sadia, exalta-lhe o amor por meio dos deveres retamente cumpridos. Então, Joana de Ângeles está dizendo para a gente aqui que amar a Deus é por meio dos nossos deveres cumpridos retamente. E no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, Sede Perfeitos, na mensagem assinada por Lázaro, intitulada O Dever, ele diz o seguinte: o homem que cumpre o seu dever ama a Deus mais do que as criaturas, e as criaturas mais do que a si mesmo. Então Lázaro vem em concordância com Joana de Ângeles, dizendo que quando nós cumprimos os nossos deveres, nós demonstramos o nosso amor a Deus. Então, quando nós cumprimos as leis de Deus, que são imutáveis e perfeitas, nós estamos então demonstrando esse amor a Deus. O Kardec retrata essas leis, as leis naturais ou leis divinas, no livro 3º de O Livro dos Espíritos. Aí ele vai discorrer sobre todas essas leis. Então, reforçando, nós demonstramos o nosso amor a Deus quando nós cumprimos com os nossos deveres diante da justiça divina. Então vamos refletir um pouquinho agora sobre amar ao próximo como a si mesmo. Nós nos amamos? Será? Existe, segundo pesquisas, muito baixa autoestima, estresse, depressão. Nós vivemos de um extremo ao outro. Ou estamos nos sentindo maravilhosos ou nos sentimos num buraco. Isso é natural, é do ser humano ainda.
Diz Jung que a felicidade perderia seu significado se ela não fosse equilibrada pela tristeza. Mas é preciso lembrar que quando nós estamos em equilíbrio, aí no meio, nós produzimos mais e melhor. Nós usamos melhor os nossos recursos, as nossas faculdades, aceitamos que tem coisas que não damos conta, porque não damos mesmo. Então é necessário começar a se aceitar e se conhecer melhor. Trabalhar a humildade. Muitos se flagelam por culpa, por falta de humildade, não se permite errar. E nós erramos, constantemente nós erramos, gostaríamos de não errar, mas ainda erramos, a imperfeição ainda está em nós. Então o amor ao próximo é o ensinamento mais forte vindo de Jesus. Jesus constantemente demonstra a possibilidade da gente ter esse amor assim em profundidade. Ele dá exemplos muito claros. Durante toda a sua trajetória, ele nos deixou exemplos de amor ao próximo. Dentre todas as lições, nós vamos destacar a parábola do bom samaritano. Nós vimos no Evangelho de Mateus o fariseu indagando Jesus. Lucas diz que foi um doutor da lei que indaga Jesus sobre o maior mandamento. E Jesus pergunta para ele: o que está escrito? Como lês? E aí ele responde, Jesus diz que ele respondeu muito bem, daí ele questiona Jesus: mas quem é o meu próximo? Então Jesus, para responder essa pergunta, conta a parábola do bom samaritano. Na parábola, um homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos de assaltantes, que levaram tudo o que ele tinha, inclusive as vestes, bateram nele e deixaram ele como que morto na beira da estrada. Passaram por ali um sacerdote e um escriba. O escriba também era relacionado às leis judaicas. E ambos olham para esse homem e seguem adiante e nada fazem. Nós já de cara nós condenamos a atitude deles. Mas a situação deles era bem difícil pelas normas e tradições judaicas, que se tocassem numa pessoa morta ou num samaritano, ou em alguém que não fosse judeu, eles se tornavam impuros e depois tinham que passar por um ritual de purificação, e isso era muito desagradável para eles, até para o sacerdote, creio que até humilhante. Então eles passam e vão embora. E atitudes ainda muito parecidas com as nossas, que nós temos ainda nos nossos dias, que nós somos muitas vezes negligentes com o nosso próximo. Então, por isso que a ação do samaritano, que era alguém totalmente desprezado pelos judeus, ela é tão valorizada. Porque ele não se preocupa com quem é aquela pessoa, ele chega ali, ele se compadece, ele sentiu compaixão por aquele ser que está ali estirado na estrada. Então, ele acolhe aquele ser, ele começa prestando os primeiros socorros, que é limpando as feridas, passando então o vinho e o azeite, porque eles levavam constantemente nas suas viagens tudo o que necessitava de alimentação, porque era tudo muito diferente do que a gente conhece hoje. As dificuldades para se comprar alguma coisa eram muito grandes. Então ele presta ali os primeiros socorros e depois coloca esse homem no seu cavalo e o conduz até uma hospedaria, levando-o para um lugar seguro, continua cuidando dele, paga os gastos, inclusive, segundo alguns estudiosos, o que ele deixa, o valor de 2 denários, que daria provavelmente para até mais 2 semanas aquela pessoa ali hospedada. Isso é uma coisa muito importante, porque naquela época, se alguém tivesse uma dívida e não pudesse saldar, era vendido como escravo para poder saldar a dívida. Então ele deixou que aquela pessoa não tivesse essa possibilidade. Então ele continuava cuidando dele. E um outro detalhe ainda, ele disse que, olha, se houver uma despesa ainda maior, no meu retorno eu saldo essa despesa.
Então, quando Jesus pergunta para o doutor da lei quem foi o próximo daquele homem, ele não responde foi do samaritano. Ele responde foi aquele que agiu com misericórdia, né? Porque eles tinham uma aversão aos samaritanos. Então, certamente, o valor da história está justamente na atitude de empatia do samaritano em ajudar o próximo. Ou seja, ele não deixou a responsabilidade para que outro passasse e outro prestasse socorro, porque provavelmente aconteceria a mesma coisa que aconteceu com o sacerdote ou o levita. Ele cumpriu o dever dele sem questionar. Então, um ótimo inspirador exemplo para os nossos dias, para que a gente consiga ser mais empático com as pessoas, colocando-nos no lugar do outro. Fácil sentir empatia por quem pensa e age como nós, mas existem situações muito difíceis em que nós precisamos sim colocar no lugar do outro e sentir compaixão e fazer o máximo possível. Sendo assim, amar ao próximo é se importar com a vida do outro, tratá-lo com respeito. Isso também significa que é preciso amar-se, porque para amar uma pessoa nós precisamos também nos amar, nós precisamos cuidar de nós. E também eu queria contar uma história que está no livro Jesus no Lar, do espírito Neio Lúcio, por Chico Xavier. E o título da mensagem é o auxílio mútuo. Então ele conta, ocorriam sempre reuniões na casa de Pedro, como é descrito no livro. E ali surgem os mais diversos assuntos e Jesus sempre passa uma orientação. Então, nesse momento, conta Neio Lúcio que André, um dos discípulos, leu um trecho de Isaías e falou comovido quanto à necessidade da salvação. E aí Mateus comenta a dificuldade do trabalho e Filipe comentou como é difícil cuidar das necessidades dos outros, porque aí a gente deixa de prestar socorro para nós mesmos, como que reclamando. É um peso, muitas vezes, você ficar só vendo as necessidades dos outros. E Jesus ouve em silêncio, sem nenhum comentário. E quando eles se acalmam, silenciam, aí entra Jesus contando uma história, como ele sempre fazia. Então ele conta que 2 amigos iam em busca de uma hospedaria, passando por uma zona montanhosa e deserta, com tempo frio, com vento e com ameaça de tempestade. Eles estão caminhando, de repente, na beira da estrada, eles veem um menino caído, desmaiado também. E aí, um já fala, não podemos perder tempo, né? Tá vindo a tempestade, precisamos acelerar e eu não vou me comprometer. E já continuou andando, enquanto que o outro se compadeceu, pensou, se deixar esse menino aqui, ele vai morrer. E ele então, com cuidado paternal, pega o menino, leva de encontro ao peito, se ajeita e continua com bastante dificuldade a caminhada e vai ficando para trás. Mas com muita dificuldade ele chega na hospedaria do local onde ele pretendia ir e, para sua surpresa, o amigo não está lá. No dia seguinte ele sai em procura minuciosa do amigo e encontra numa vala na beira da estrada morto, porque em razão da tempestade ele não tinha como se aquecer, como se proteger e acabou então falecendo ali sozinho, sem recursos. Enquanto que o outro que levava a criança aconchegada a ele, o aqueceu e ambos se salvaram em razão disso. Então um auxiliou o outro. O menino, então, foi sustentado pelo calor do corpo do homem e o homem foi sustentado pelo calor do corpo do menino. E aí Jesus diz que ele descobriu a sublimidade do auxílio mútuo. Salvando o menino, salvou-se a si mesmo. E todos que estavam ali presentes ficaram muito comovidos com essa história. E Jesus, então, silenciou um pouquinho, como era hábito dele, para que as pessoas assimilassem aquilo que ele havia dito. E aí ele conclui, e a gente vai ler, porque são
São palavras tão bonitas. Então ele diz assim: as mais eloquentes e exatas testemunhas de um homem perante o Pai Supremo são as suas próprias obras. Aqueles que amparamos constituem nosso sustentáculo. O coração que socorremos converter-se-á agora ou mais tarde a nosso favor. Ninguém duvide. Um homem sozinho é simplesmente um adorno vivo da solidão, mas aquele que coopera em benefício do próximo é credor do auxílio comum. Ajudando, seremos ajudados. Dando, receberemos. Esta é a lei divina. E nós podemos concluir que o problema de um é o problema de todos, que não podemos continuar ignorando o nosso próximo, não podemos continuar ignorando a fome do nosso lado, não podemos continuar ignorando a desigualdade social. Precisamos aprender a viver como irmãos. O amor é o tom do universo. O pensamento divino é amor. E nós queremos, então, agradecer imensamente por mais um ano de trabalho aqui nos Ceareiros, agradecer a todas as pessoas que colaboraram de muitas maneiras, agradecer as amizades, agradecer a todos, enfim, e desejar de toda a nossa alma, de todo o nosso coração, que todos tenham um Natal abençoado, com muita paz, cuidando sempre da saúde, cuidando da família, que a gente possa ter um 2022 também de muito trabalho no bem, que a gente possa fazer a nossa parte para que a gente tenha mais tranquilidade, mais paz, que a gente possa olhar uns nos olhos dos outros e assim a gente poder se ajudar mais, né? Que a gente possa se ajudar mutuamente, porque quando nós ajudamos uns aos outros, todos nós crescemos. Então, muita paz, muita luz para todos. Eu gostaria ainda de lembrar que nós teremos a comemoração, sim, do aniversário de 31 anos dos Ceareiros. Vocês receberão, através do comunicado semanal, a atividade que deverá ser realizada. Nós ainda estamos concluindo o que será feito, mas todos serão comunicados e nós haveremos de comemorar juntos, sempre com cuidados, mais um aniversário dos Ceareiros. 31 anos de trabalhos a gente completa, então, dia 25 de janeiro. E nós queremos também pedir que todos se inscrevam no nosso canal, lembrem de dar o like e que também continuem usando máscara, que façam uso da vacina, porque isso também é amor ao próximo. Nós nos protegemos, mas principalmente protegemos os outros, protegemos nossos familiares, os nossos amigos. Vamos fazer a nossa parte. E agora eu convido a todos para fazer uma prece, fechando mais uma vez os nossos olhos e com um sentimento de profunda gratidão por termos chegado até aqui, por tudo que aprendemos durante esse ano. Tivemos oportunidade de muitos aprendizados, pela nossa saúde, pela saúde dos nossos familiares, por tudo de bom que a gente viveu, por tudo de difícil também que a gente viveu, pois isso se transforma em experiência, e que cada pessoa receba um abraço, um profundo carinho, e que tenham muita paz, e que a luz esteja em cada lar e com cada pessoa. Que Jesus, que é sempre a razão dos nossos encontros, nos ilumine a mente, e que assim seja.